coração. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os céus realmente, irmãos, devem ser louvados. A presença do Senhor é maravilhosa nesse lugar. Só não bebe quem não quiser, mas a água está jorrando. Jesus é maravilhoso e a sua presença é conosco nesta noite mais uma vez. Queridos irmãos, eu quero, enquanto você glorifica o nome do Senhor, que também possa abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 32, nós vamos ler da primeira parte, o primeiro verso, até o sexto. Salmo 32, a partir do primeiro verso. Alguém pergunta, irmãos, não poucas vezes, há um questionamento naqueles que, eu não vou dizer só pessoas que não conhecem o Evangelho, alguns que até conhecem o Evangelho, mas não conseguem compreender por que esse povo é tão feliz, por que parte da igreja do Senhor, infelizmente, não toda, porque é a verdadeira igreja, é o povo mais feliz da terra, não apenas da boca para fora, mas com sinceridade de coração, em todos os seus atos, em todos os lugares, por onde quer que esteja, nas suas tratativas, no seu andar. É o povo mais feliz da terra. O segredo está no Deus que nós temos. Ele é um Deus fiel, vivo e eficaz. E está conosco mais uma vez nesta noite. O nosso Senhor é o Deus da segunda chance. Eu vou dizer de novo. O nosso Senhor, quem manda em nós, quem manda em você, é o Deus da segunda chance. Maranata, vem Jesus. Está escrito assim, o Salmo de Davi: bem-aventurado, ou seja, é muito feliz, aquele cuja iniquidade, só para lembrar, iniquidade é o pecado costumaz, tá? É perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Não atente para a versão que está aqui, que é outra, tá? Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo tempo, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, até quando transbordam as muitas águas, essas águas não o atingirão. Você crê nessa palavra, pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor. Pai Santo, quero te glorificar, ó Deus, te agradecer mais uma vez pelo transcorrer, pelo fluir da tua palavra e pela tua presença conosco. Eu quero te louvar pelos meus irmãos que aqui estão e aqueles que representam esta casa de oração. Pastor Jonas, que leva a tua palavra, Senhor, Evangelista Luiz, ali na zona sul dessa cidade, ali no Jardim da Granja. Ó Deus, também eu te peço pelo teu servo, pastor Juliano, que o Senhor o use grandemente onde quer que esteja, e que o Senhor também esteja conosco aqui, ó Deus, nesta noite. Que a tua palavra encontre lugar, guarida no nosso coração, e que ela venha surtir o efeito específico para o qual ela foi enviada. É o que eu te peço grato em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o nosso Deus e o nosso Senhor é o Senhor e é o Deus da segunda chance. Talvez para muita gente isso não faça sentido, mas para alguns isso pode fazer sentido. Eu não sei você, isso já aconteceu comigo. Você já errou uma primeira vez que você quis fazer algo? Já sentiu, mas não era isso que eu queria?
eu fiz, e agora? Agora já foi. Algumas das nossas atitudes, elas não têm retorno, porque não por causa de Deus, mas por causa de pessoas. O Senhor Deus perdoa, mas as pessoas não. Elas lembram e apontam. E algumas dizem, talvez você já tenha sentido isso: do que adianta você ir à igreja e agir assim? Aí você diz: Senhor, o Senhor sabe, eu não queria. Do que adianta você ser um obreiro, uma líder, um diácono, um presbítero, um pastor e agir desse jeito? E a acusação e o dedo aponta, e a dor e a angústia compunge a alma, nos levando a um estado de cruzes, nos colocando dependurado, como foram os apóstolos e o nosso próprio Jesus. Ah, como é dura a dor da acusação, do dedo apontado, do julgamento, do não dar uma segunda chance, do lembrar-se sempre e trazer à tona quando você mesmo até já esquecia. Ah, você faz isso agora, mas daquela primeira vez não era assim. E todas as vezes que isso acontece, eu estou falando só para aqueles que já viveram essa realidade. Os demais apenas ouçam. Você pode ter certeza, quem viveu sabe como é. A angústia volta como se fosse aquela primeira vez. A dor muitas vezes se torna ainda maior, porque você, juntamente com cada acusação que retorna, por causa daquela primeira vez, você sente-se alguém que jamais será perdoado. Você se sente a pior pessoa da humanidade, a pior mulher, o pior homem. Às vezes, se foi alguma coisa que sujou, maculou um casamento, o corpo, o bom nome, a moral, os bons costumes, você se sente ainda pior, alguém sujo ou suja, acusado. Esse é o trabalho do acusador das nossas vidas, que entrou lá no Éden, usando homens e mulheres. Não é fácil se tornar réu. E eu falo com conhecimento de causa. E eu sei que aqueles aos quais essa mensagem é direcionada, presentes nesse cenáculo, ou ausentes, fora dele, ou que acessarão depois, esta palavra sentirão como se fosse hoje, como se fosse algo de agora. Isso daí. Talvez alguém diga: mas isso só acontece quando nós somos ou estamos em determinada idade. O pastor está dizendo isso do alto dos seus 56 anos. Então deve ter vivido muita coisa, viveu, comunga com várias pessoas, age, interage a todo momento. São 33 anos pastoreando, é um tempo que trabalhou ali fora. Ele está falando a respeito dele. Não, eu trago a vocês a palavra do Senhor, claro que com um toque de realidade, para que nós nos acordemos e saibamos e conhecemos que o nosso Deus é o Senhor da segunda chance. Ele. Eu já encontrei crianças, infelizmente, crianças que tiraram sua própria vida, acusadas por um erro lá do início, e que ele se repetia cotidianamente, costumeiramente. Sabe, é aquela palavra que às vezes uma mãe ou um pai desavisadamente, sem o controle, sem conhecer a palavra de Deus, lançou sobre alguém, e num erro diz: você é uma burra, ou você nunca vai dar certo. Quando você casar, você vai sofrer na mão do seu marido. Ah, você vai ver, menina, com quantos paus se faz uma canoa quando você for adulta. E aquela palavra, por causa de um erro, ela ecoa. Porque, queridos, pessoas dizem coisas que não lhes diz respeito, e fora do seu ápice ou da sua comarca de ação, como hoje acontece no nosso país, lá num tribunal, elas julgam aquilo que não deveria ser julgado, está fora da sua competência, e todas as vezes que se faz isso, se comete falta.
Então muita gente vem e nos diz muitas vezes palavras, e elas dizem aqui agora, e saem como se nada tivesse acontecido, e vão embora, e se esquecem do que falaram. Mas quem ouviu está marcado. Você nasceu para dar errado, não vai dar certo. Você é feio, você é feia, você é uma prostituta, você é um prostituto, você é um pecador, você não tem jeito. É aquela acusação que fica a todo momento, dizendo: você não é ninguém, você para mim não vale nada, você não é homem, mulher como você tem 100, e são palavras que machucam, e machucam, e machucam, e machucam, e as pessoas seguem mortas-vivas por essa vida, a custo de remédios, psicólogos e finalmente até psiquiatras. Mas eu hoje venho aqui com autoridade na palavra de Deus, afirmar mais uma vez, a partir do texto que nós lemos, que o nosso Senhor, o nosso Deus, é mestre em preparar segunda chance. Prepare-se, porque o Senhor é interessado em mudar a sua história e a sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, quando alguém se torna réu, eu sei, já fui da área, a primeira coisa que alguém diz é: você já não é primário, já não é a primeira vez, você já tem culpa no cartório, então é o seu costume agir assim. Quem de nós, agora eu vou um pouco mais além, e sendo mais real, logo no início fui meio que tênue, para que não pululasse, não caminhasse na mente de alguns, que eu estou sendo profíncuo direto no que quero dizer. Não, eu não quero dizer, é a palavra de Deus quem está dizendo. Quem de nós já não sentiu assim? Porque se alguém diz não ter pecado, já se tornou um mentiroso. É interessante que na Bíblia nós temos alguns exemplos de grandes personagens. São grandes personagens, mas também são pessoas que, como eu e você, já se encontraram diante do erro. Muitas vezes, e alguns deles aqui, como vou mostrar, pela primeira vez. E eu quero trazer à sua alma, à sua vida, ó homem e mulher, que o nosso Senhor é o Deus da segunda chance. Eu vou dizer isso várias vezes para você entender que quando o caldo entornar, lembre-se que há um Deus da segunda chance. Quando ninguém mais te compreender, há um Deus, há um Senhor que te promove a segunda chance. Eu acho interessante que as personagens que eu vou citar aqui agora erraram como nós. E quem sabe alguém aí está pensando: ah, que bonitinho, daria até para fazer um bibelô desse pastorzinho. Mas eu quero dizer para vocês, não sou, eu digo algumas vezes isso para minha esposa, mas com um cunho de realidade transformada. A minha história, me perdoem dizer essa realidade, se havia alguém que estava pensando quando eu morresse me tornar santo, agora acabou a sua chance. A minha história é uma farsa, mas Jesus, por cima da farsa, homem, pecador, incapaz, incompleto, impossibilitado, mal amado, Ele colocou o seu nome, o seu selo, o Espírito Santo, e o Paspatu é o Senhor Espírito Santo. A moldura é a esperança da vida eterna. Então eu tenho esperança. A minha história mudou porque o Senhor quis assim. Mas se tem alguém que está dizendo: ah, é só ele, eu vou dizer: a tua história também. Fui transgressor no passado,
distanciado de Deus, como alguém abandonado, não conhecia direito o caminho dos céus. Mas quando eu me vi, irmã Gleides, num grande abismo, no qual alguém me encontrou, esse alguém estendeu as mãos e disse: meu filho, não definha essa história, eu sou o Senhor da segunda chance. Eis aqui estou para a glória de Deus. Eis aí estás para a glória de Deus. Olha só, mas por que essas pessoas que eu vou citar aqui se sentiam alegres? Por que nós nos sentimos alegres? É interessante que quem não conhece o servo de Deus, irmã Michele, quando ele chora, acha que tadinho, deve estar sentindo alguma dor, alguma angústia. Não é não, irmão. Aqui a gente vem para fazer festa. E não tem jeito melhor de fazer festa do que com as nossas emoções. A gente bate palma, a gente chora, a gente grita, a gente canta, a gente diz glória a Deus, diz aleluia. As pessoas lá no estádio festejam o seu time. Quando ele ganha, às vezes é forte, é o todo-poderoso, é o impiedoso, mas ele vai perder um dia. Aí a pessoa sai murchinho. E às vezes aquele que não era o pó de arroz, se levanta. Mas eu vou dizer uma coisa, aqui não. Sabe por que nós e esses heróis aqui foram alegres? São felizes porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E quando Ele entra na arena, é para glorificar os céus. E nós saímos vencedores para a glória de Deus. O nosso Deus, a sua glória não consiste em carros, cavalos, coisas, dinheiro, reino, poder, terreno, não. Ele é eternamente. Está escrito: o justo viverá da fé. E todo que se aproxima de Deus, diz a palavra do Senhor, é necessário entender, saber, confessar, mesmo que as doutrinas neopentecostais, os pensadores modernos, os meninos novos, as meninas novas, que querem os seus likes, digam que não, mas a minha Bíblia diz que é necessário saber que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Jesus está aqui. O nosso Deus, irmãos, é o Senhor da segunda chance. Estão lembrados de Jonas? Se quiser acompanhar, você pode abrir aí. Tem um livro chamado Jonas, né? Capítulo 3, verso 1 a 2. O Senhor manda, na primeira vez, o seu servo, o seu escolhido, ir a um lugar chamado Nínive. E lá, ele iria cumprir um propósito de Deus. Mas, Jonas, quantos de nós já não metemos o pau em Jonas, né? Você é um Jonas, rapaz. Jonas quis ir para o outro lado. Eu passei lá perto do porto onde Jonas queria ir, de Tarsis. Ele tentou ir para o outro lado, mas o Senhor disse: você tem que ir para Nínive. Ele não foi. Aí o Senhor, como nós já conhecemos, todo mundo, até as criancinhas conhecem, né? Enviou um grande peixe que o tragou. Mas antes disso, Jonas foi dormir no fundo, no porão de um navio, de tristeza. Quando a pessoa, irmão, está triste, tudo para ela é tristeza, é dor, é angústia, porque estava errado. Ele errou da primeira vez e foi para o fundo do navio, e o navio ia para Tarsis. Quando o temporal se levantou, todo mundo começou a clamar, até que encontrou Jonas dormindo no porão e disse: escuta, quem é você? Qual é a tua nação? Qual é o teu povo? De onde vens? Qual é o teu Deus? Aí bateu na consciência, grave esse detalhe: o nosso Deus é Senhor da segunda chance para aqueles que se arrependem. Ah, pastor, o senhor não tinha dito isso. Pois é, tem que se arrepender. Não adianta continuar torpetudo. Jonas baixou a crista, falou: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus Altíssimo, Ele é Senhor de tudo aqui. Sabe o que vocês estão vendo aqui? Ele é dono de tudo. E Ele me mandou para Nínive. E você está indo para Tarsis? Você é doido, rapaz. Aí começou as acusações. Falou: quer saber o seguinte? Me joga logo no mar. Irmãos, naquele momento, certamente os marinheiros dizendo: não, se livra desse empecilho. Joga, irmão, qual é o ser humano em qualquer lugar desse mundo, desse planeta, que vai ser inocentado, visto como inocente, quando jogar alguém no mar bravio? Certamente a justiça de qualquer lugar. Pensa um lugar ruim aí.
pensa um lugar de progressista extremo, não estaria afinado com essa maldade. Aqueles homens jogaram a Jonas sem remorso nenhum, mas o Senhor Deus, a quem Jonas havia desobedecido, se compadeceu de Jonas. O Senhor dá uma segunda chance. Deus não está revoltado com você. O Senhor está revoltado com a situação. Deus não está revoltado com o Brasil. O Senhor está revoltado com o agir do Brasil. Deus não está revoltado com a sua igreja. Deus está revoltado com a atitude da sua igreja, que precisa entender e entrar na segunda chance, porque a segunda chance já está aí. É jejum, é oração, é glorificar o nome do Senhor. Errou a primeira vez, mas tem que acertar a segunda para poder sair glorificando o nome do Senhor Jesus. Jonas, agora jogado no mar, no ventre de um grande peixe. Olha o que está escrito aí. Veio esse grande peixe, vomitou ele no lugar certo, chamado Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, ou seja, sai do que você quer, faça o que eu quero, porque o que eu quero é bom. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Irmãos, nosso Deus é o Deus da segunda chance. Um homem largado no fundo do peixe. Imagina o cheiro gostoso que estava aquele homem, fedido. Mas Deus não se preocupa, porque Ele te conhece e me conhece. O teu cheiro, quando eu e você não tomamos banho, Ele conhece. Muitas vezes o teu marido, a tua esposa, teu namorado, tua namorada, aquela pessoa que diz: meu lindinho, meu tchutchuquinho, minha tchutchuquinha, acha você lindo. Mas no momento em que você errar, vai dizer: sai daqui, não te amo mais, vai embora, não te suporto. Mas o Senhor te visita na UTI, você fedido, mal cheiroso, ambulante na rua, Ele vai te buscar, porque Ele é o Senhor da segunda chance, e Ele está aqui nessa noite. Está lembrado de Davi? Tem hoje pessoas, tinha uma irmã que, misericórdia de Jesus, ela tinha uma disputa com Davi como se fosse seu marido. Toda vez que falava de Davi, Davi, segundo lugar, irmão, não, ele traiu a mulher dele. Jesus. Sabe que as pessoas despeitadas? E tem muito. Você conhece um. Davi errou a primeira vez. Errou feio. Errou pesado. Enfiou o pé na jaca. Ele errou de acordo para ninguém botar defeito. O profeta Natan chegou até ele e contou uma parábola, uma história. E quando ele disse: não, esse homem é digno de morte, o profeta Natan disse para ele: rei Davi, esse homem é você. Sabe por quê, irmãos? Venha cá e fique aí mesmo, mas presta atenção pelo menos. Isso é para você e é para mim. Existe algo que só Jesus teve coragem de fazê-lo. O meu amigo, pastor Esdras Júnior, aqui de Caçapava, ele disse que uma certa feita, o pai dele, pastor Esdras, chegou para ele e disse: meu filho, o que o pessoal acha que diz que você é? Você é o que eles... Aí ele falou alguma coisa: você é isso que o pessoal diz que você é? Aí ele pensou consigo, aquelas perguntas retóricas, sabe? Aí ele virou a pergunta e disse: e você é o que essas pessoas dizem que você não é? Eu vou fazer essa pergunta para você agora, mas é retórica, não responde não. O que dizem que você é? Bonitinho, cheiroso. Ah, esse homem é uma benção, essa mulher é uma benção. Você é isso mesmo? Ou é um engodo? Jesus sabe. E quando alguém diz: não, esse homem, essa mulher não presta, você é isso mesmo? Pior que eu sou. Ou não? A verdade é que entre o que eu penso e o que as pessoas dizem, se eu quiser viver entre essas duas coisas, a psicologia chama de neurose.
Eu vou viver de uma forma neurótica. Eu vou ser uma coisa em casa, sou outra na igreja. Eu me escondo aqui para aparecer ali. Eu canto a Deus aqui e vou para o pagode acolá. Eu digo que Jesus é santo aqui e ali eu deixo que os meus lábios... Eu canto o hino 75 aqui, não manche os teus lábios com impura voz. Aí quando eu saio no meu carro, sai voz impura. Palavras que não pode ser dita para minha mãe ouvir. Não, mas aquela mulher pode ouvir, aquela garota pode ouvir, a minha namorada pode ouvir, mas a minha mãe não, porque a minha mãe eu respeito. Isso é coisa impura. O que se faz no escuro, escondido, entre quatro paredes, porque não pode ser visto, você deve repensar. E quando alguém vive entre essas duas realidades, ele quer ser santo ou ter um invólucro aqui e é outro ali, ele vive uma neurose, e essa neurose é espiritual. Mas o nosso mestre, o nosso Jesus, o Senhor da segunda chance, não foi por acaso que ele disse para Pedro: Pedro, o que dizem aí que eu sou? Os discípulos, não, tu és Elias, tu és Jeremias. E vocês, o que dizem que eu sou? Jesus não tinha neurose. Jesus é o teu Senhor. Você e eu somos discípulos dele. Nós sabemos quem somos. Não interessa o que dizem. Eu vou viver o que eu sou. Quando Pedro foi o único que acertou, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era. Ele falou: foi o Espírito que revelou a você, Pedro. Não te incomode quando te disserem quem você é e na realidade você não é. E quando te disserem que você não é e você é, não entra nessa neurose, porque o Senhor da segunda chance não se incomoda, não se pede com neurose. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu, e se eu estou pregando uma realidade que vivo, ou se é uma realidade que não vivo, se eu quero apenas like, ou se eu quero apenas que alguém glorifique, entrar no reteté, no manto aqui, sem ser realidade. Mas ele sabe também aqueles que são seus, e no silêncio Deus trabalha, e o Senhor da segunda chance está aqui para transformar vidas, porque é já a última hora. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha ele reconhecendo, igual Jonas. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Davi deveria morrer, não devia? Devia. Eu sei que você sabe que eu devia morrer. Era pecado de morte. Pelo que ele fez, ele deveria morrer. Mas por que ele não morreu? Porque confessou o pecado ao Senhor. Não adianta ser rei, não adianta compor hinos, não adianta construir instrumentos, não adianta comer o pão da proposição, não adianta conhecer quem é Deus, não adianta conhecer o caminho, não adianta ser o líder do sacerdote, se não entender o seu lugar diante de Deus. Jesus vem, ele é o Senhor da segunda chance, mas não podemos manter em nossas vidas pecados escondidos. O Senhor está falando a algumas vidas aqui nessa noite. Pecado escondido é pecado vivo. Pecado escondido é pecado pulsante. A segunda chance não acontecerá de uma forma efetiva se o pecado continuar. É impossível, como pregador do Evangelho, eu esconder essa realidade. A verdade que liberta não é apenas conhecê-la, não, é ela agir na tua vida. Não me venham dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente não. O que liberta é conhecer a verdade e a verdade agir na tua e na minha vida. E quando a verdade chega, ela atua no coração e transforma o homem e a mulher que fala os seus pecados ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele passa a comandar a tua e a minha vida. Está preparado para acertar a tua situação com Jesus? Está preparado, igreja? Não é mais tempo de passar a mãozinha por cima. Estamos acostumados, sim, muito mal acostumados. Quando nós cantamos, lembre-se, estamos pregando. Quando nós pregamos, estamos adorando.
Quando falo aqui, eu tenho responsabilidade com a palavra que é eterna. Não adianta eu vir aqui cantar e dizer que Jesus estendeu as suas mãos para mim, se eu não ando mais com Ele. Precisamos voltar, confessar o nosso pecado, porque o Deus da segunda chance está clamando por você, chamando por você, e hoje Ele está aqui para consertar as nossas vidas. Eu fico feliz, irmão, que ainda a igreja glorifica o nome do Senhor, né? Ainda tem. Sinceramente, se eu estou aí, eu ia estar engolindo. Mas tem, irmãos, quem glorifica o nome do Senhor. Irmãos, o que falar de Pedro? Estão lembrados de Pedro? Camarada intrépido, forte, partia para cima, sabia empunhar bem uma espada, cortou a orelha do servo, do sacerdote, cirurgicamente. Camarada bom, hein? Camarada bom. Ele estava ao lado do Senhor Jesus. Foi ele quem Jesus disse: o Espírito Santo te revelou quem eu sou. Mas Pedro disse que jamais negaria Jesus. Mas Jesus o conhecia bem. Outra pergunta retórica, não responde não. Quantos aqui já não disseram: Jesus, como eu te amo? Nós cantamos aqui agora, né? Tudo diante do Senhor. Foi ou não foi? Não tinha um hino aqui que dizia que entregava tudo ao Senhor? Ou foi impressão minha? Eu estava ali glorificando a Deus e falei: Senhor, caiu certinho, Jesus. O Senhor é tremendo. A igreja estava toda cantando, irmão. Tudo diante do Senhor. Tudo. Vocês sabem o que é tudo? Vocês têm ideia do que é tudo? Oh, glória a Jesus. Como eu sou feliz, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pedro disse que não negaria Jesus. Sabe qual foi o pecado dele? Ele negou Jesus 3 vezes. Mais tarde, ele se lembrou desse Jesus, do que ele lhe havia dito. Ele se retirou amargamente e chorou arrependido. Olha só, de novo, o Senhor da segunda chance só vem quando você se arrepende. Ei, eu vou traduzir para ficar mais fácil. Você está reclamando de alguma coisa? Se arrependa, peça perdão, diga: Senhor, eu chamo o Senhor de Senhor, e o Senhor é Senhor mesmo, e o Senhor manda, e o servo faz. Servo não escolhe. Pedro errou a primeira vez, mas consertou da segunda. Eu não sei quantas vezes você errou, se 1, 2, 3, mas o Senhor tem nova chance nessa noite. Deus quer abrir os céus, encher de poder, de graça, e dar bens, inclusive materiais, curas divinas, batismo no Espírito Santo. Mas nós precisamos entender: o Senhor é Senhor, não sou eu quem manda, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Até me movimento, me travando tudo aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor por amor, lançando sobre a igreja, lançando sobre as pessoas a chance de entrar nos céus e entrar pelas portas. Já é a última hora. Pastor, eu até ouviria, mas se fosse uma mensagem via zap de outra pessoa que não me conhece, que não estava olhando para mim, que falou para outra igreja, só para eu olhar e dizer: olha o que Deus está falando da igreja. A igreja é você, a igreja sou eu. Jesus está falando, Jesus está nos chamando à oração, Jesus está nos chamando ao joelho, Jesus está nos chamando ao quebrantamento, Jesus está nos dando a segunda chance. Ele é o Senhor da segunda chance, e a igreja não pode deixar passar essa oportunidade. Pedro se arrependeu do seu pecado. Isso só amadureceu ele. Quando nós olhamos aqui em Marcos capítulo 16, verso 7, esse homem querido pelo Senhor Jesus, Jesus havia ressuscitado. Um anjo aparece a Maria Madalena, e o anjo faz questão de que a mensagem da ressurreição chegasse a Pedro. Olha o que ele diz aqui: mas ide
e dizei aos seus discípulos e a Pedro, o traíra, o que errou, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como vos disse. Eu imagino a surpresa quando as mulheres chegaram trazendo essa notícia para Pedro, da ressurreição, mas não apenas a ressurreição. Pedro, Jesus, o anjo, citou o seu nome, disse que era para avisar os nossos irmãos e a você. Como é que é? E a Pedro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus vai voltar, e está muito perto a volta do Senhor Jesus. Irmãos, eu não consigo imaginar o mundo indo mais além do jeito que está. Não há mais respeito nenhum, nem nação com outra nação, nem pessoas com pessoas, nem filho com pai. Irmãos, o mundo está em bancarrota, mas tem gente que gosta, mas eu não quero entrar nessa seara. Eu quero falar só da segunda chance. Eu não sei como você viveu, como eu vivi. Eu sei, mas como você viveu, não sei. Eu não sei como está o teu filho, o que você tem ensinado para ele, mas eu quero dizer o seguinte. Sabe, tem um hino que diz assim, é mais ou menos assim, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Glória, glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você entende o que é isso? Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu não sei você, mas eu estou esperando ele chamar o meu nome. Não, pastor, quando ele chamar a igreja eu entro. Ele vai chamar por nome. Não, mas eu sou filho do Ricardo. Como é que está a tua comunhão? Jesus vai nos chamar. Mas eu quero tranquilizar você, alma angustiada, irmão, irmã, você que entrou nesses últimos dias no caminho da humilhação e disse, eu irei ter com meu pai, eu vou voltar lá, eu vou dizer, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. É esse que o Senhor quer, é você que Jesus quer, é você quebrantado. Não te preocupe com o sinédrio, não te preocupe com a alta cúpula da dita igreja. Jesus vem buscar os seus escolhidos, está na palavra de Deus. Eu fazia parte daquela igreja, mas e o seu nome? A segunda chance Jesus está nos dando, a mim inclusive hoje. Ele diz, não temas, eu estou contigo. Eu não sei se você está entendendo. Senhor, olha o mar, eu estou contigo. Não tema, não traia a tua confissão. Lá no tanque batismal, tão lembrado, quantos batizados nas águas temos aqui? Aleluia. Mas posso dizer, quantos ainda podem descer as águas batismais, hein? Quanta gente. Você precisa procurar os nossos pastores, seja batizado, é mandamento do Senhor. Sabe por quê? É uma aliança. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Está lembrado? Eu disse, creio. Eu não preciso de mais ninguém. Você crê que Ele morreu por você? Aquilo entrou na minha alma. Ele morreu por mim. Não quero saber dos outros. Ele morreu por mim. Eu creio. A terceira, fatídica e aliançadora pergunta:
Você promete segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida? Eu pulei, levei o negócio a sério, não sei você, e disse sim. Um nome num livro, um segredo, uma aliança, uma chamada. Não é negócio, é pessoal. Aleluia! Não troco por nada, nem dinheiro, todo o dinheiro no mundo. Eu já caí na bobeira também em dizer ao meu Senhor: as muitas águas não poderia me levar, e nem os rios afogar esse amor que eu tenho por você. Eu já disse também algumas vezes, eu não sei quem mais está se identificando, eu dormia, mas meu coração velava. Enquanto eu durmo, eu fico tentando ouvir a voz do noivo que vai voltar a qualquer momento. Eu não sei como vai ser a chamada, eu não sei o meu novo nome, mas eu vou entender que é o meu, e você vai entender que é o seu. Ai daqueles que ficarem, vão se lembrar de uma noite como essa. O pregador falou, ele avisou, a segunda chance era aquela. Eu deixei passar, negociei o meu tempo, fui por outros lugares e ele estava ali comigo, ao meu lado. Eu fico observando, irmãos. Já estou concluindo, tá? Algumas pessoas dizem que quando eu falo isso é porque tem mais uns 10 minutos. Será? Talvez o Pedro tenha pensado: Jesus me perdoou? Como pode? Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes me pego pensando assim: por que o Senhor me colocou no seu rebanho? O que ele viu em mim para me fazer entender a sua palavra? Por que ele fez essa aliança comigo? Por que me colocou diante de uma igreja? Tem tanta gente aí. Eu sou sincero em falar com a alma aberta aqui. Seria muito feliz, como sempre disse ao meu Senhor, em servi-lo. Mas servi-lo tendo outros ouvindo o que nós dizemos, isso é muito sublime. Eu quero dizer para você, o mundo, talvez você diga, mas isso é coisa de pastor. Não, o mundo está seco para te ouvir. O mundo está sedento para te ouvir. O mundo quer ouvir o que você tem do Senhor. Nesses 3 casos que eu citei, e nos outros que eu citaria, Paulo, eu e tantos outros, há algo em comum. Além de reconhecer o pecado, eles querem falar de Jesus. Eu recebi alguém em casa anteontem. Esse alguém, na hora da saída, disse: eu sou muito grato a Deus por ter me colocado no meio de vocês ali. Mas eu não sei como, mas eu não vejo a hora de poder também falar de Jesus como vocês falam. Olha que coisa. Talvez você tenha encontrado isso. Talvez alguém também tenha dito: mas olha, eu gosto tanto de ouvir de Jesus, enquanto nós mesmos, nós queremos o que? Não, eu quero estar do lado de Jesus, eu quero é festa, eu quero é ver milagre. Mas o Senhor nos comissionou: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Davi, canta os meus salmos.
Jonas, fala da minha palavra de libertação. A segunda chance é para que nós, nessa última hora, digamos ao mundo, não fake news, mais uma verdade. Está preparado? Ó, para completar aquele tempinho que eu disse para vocês, né? Eu estava com os jovens ali hoje. A minha professora de inglês estava junto para me ajudar, para não me deixar capotar sozinha ali. Eu achei interessante essa semana, mas eu nunca vi um negócio desse acontecer na minha vida toda. E olha que eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, né? Porque viver 112 anos é muito hoje, né? Se eu estou com 56, já virou o cabo da Boa Esperança. Mas eu nunca havia visto o que eu estou vivendo nesse último tempo. E tem gente que ainda acha que esse mundo vai além. A minha Bíblia diz que não vai. Ele está reservado como um tesouro para destruição. Pastor, mas o senhor veio falar esse domingo, o pastor fala de coisinha boa. É a segunda chance, irmão, é para isso. Jesus te salvou, te chamou para salvação, não foi para te encher de bens. Aí eu estava mostrando para os meninos ali, Misael, para o Sérgio, esqueci o nome dele, o João, né? Aí eu mostrando, me mandaram uma música, um irmão, uma pessoa, tadinho. Não sabe, nem todo mundo sabe, mas é o fake news, irmão. Pega e pega mesmo, porque não é todo mundo que sabe inglês. Eu mesmo não sei, estou aprendendo. Mas uma música chama Skype Fusion, né? De Elton John. Me desculpa, tá, irmão, de falar até o nome aqui. Mas aquela música está dizendo, alguém disse, mas olha que coisa linda, pastor. Essa música devia ser um hino, falou, Xan. E a música, aí a tradução assim. Eu nunca, fake news, ultimamente eu vi vai correr para tudo lá, mas desse jeito eu nunca tinha visto. Aí a música dizia, o irmão disse, eu chorei quando vi isso. Eu fui olhar, quando comecei a ver, falei, mas peraí, parece que meu inglês é ruimzinho, mas não é isso aí não. Dizendo as pessoas, dizendo uma verdade de forma errada. E o que mais fazem hoje em dia é querer o certo da maneira errada. Quer ir para o céu só vindo para a igreja. Não vai não, viu? Isso é fake news. Você vai para o céu seguindo Jesus. Eu vou para o céu porque eu fui batizado. Não, isso é complemento. Você vai para o céu se cumprir Jesus Cristo em você. Aí aquela música dizia, as pessoas não se falam a vida, não falam com os vivos, mas quando os vivos morrem, tiram do seu tempo e vão até aquele lugar, mesmo que seja longe, para levar uma flor. E continuou. Mas eu falei, peraí, vamos falando do Skype, voo, eu falei, onde é que está o morto aí? Aí daqui a pouco as pessoas devem valorizar um negócio tão lindo, irmãos. E o irmão, eu olhando assim, falando, não, é bonito, mas está errado. Na verdade, irmão, fala outra coisa. Fake news total. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque a verdade é, Jesus vem. Cuidado com eu não aceito, eu não quero, eu não tolero, porque Jesus é o Senhor. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Fala isso para o teu patrão. Fala para o teu patrão. Eu não aceito o senhor me mandar dirigir esse ônibus. Quem é militar, chega lá para o teu comandante e fala, eu não aceito o senhor me dar ordem. Vai para o chilindró. Mal educado. Vou usar um termo meio, chega para a tua senhora e diz, eu não aceito que você cozinhe mais assim. Ela fala, então cozinha. Chega na rua e diz para o semáforo, eu não aceito que você feche, eu vou passar em nome de quem, porque eu quero passar. Vai bater. Chega no banco, usa todo o cartão e diz, eu não aceito esse valor, está zerado. O teu Senhor é o meu Senhor. Ele está às portas e vai voltar. Mas tem um povo que quando ele leva alguém, fica ferido ad eterno. Quando ele toca, diz, eu não aceito o Senhor. Quando ele fere, diz, eu não quero que o Senhor fira. Quando ele diz, vai, eu volto. Quando ele manda ir, ele fala, eu vou ficar. Quando manda ficar, ele fala, eu vou.
Quando manda cantar, diz eu não canto. Manda pregar, eu falo eu não prego. Manda falar a verdade, diz é mentira. O Deus da segunda chance está aqui. O Deus da segunda chance está nos dando a chance de entrar no caminho do perdão, do amor, do servir a Ele. Não me sigam, mas sigam a Jesus. Porque talvez onde eu vou passar você não consegue. Mas a palavra do Senhor os chama. E nessa noite eu precisava dizer isso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, que aqui chegaram nessa noite, que oraram por mim nesses 15 dias. Os irmãos acharam de afastamento, mas não estava de férias não, irmão. Eu só saí de São José por 2 dias. Estive aqui trabalhando, atendendo, agindo, viu? Mas eu estava só organizando a mente de coisas atrasadas. Eu louvo a Deus pelas vossas orações. Mas eu quero encerrar isso aqui dizendo para vocês: é tempo de voltar para Jesus com clamor. Da próxima vez que entrar por aquela porta, entre adorando, glorificando o nome do Senhor, porque Ele disse. E outra, se puder, eu vou pedir um favor: dobre o joelho, nem que seja 5 minutinhos, porque Ele disse: a minha casa será chamada casa de... A gente sabe. O justo viverá da... Não é de reclamação. Eu sou o Senhor, e fora de mim quem é que é? Não tem mito, não tem esperança em outro. A esperança é no Senhor Deus, que é o Senhor dessa nação, e trará de volta a vida, porque a segunda chance está diante dos nossos olhos. Quem quer aproveitar?